Olá, você já se pegou pensando, eu consigo entender tudo que me falam em inglês, mas na hora de falar, nada sai? Não se preocupe porque isso é mais comum do que parece para quem mora fora do Brasil. E hoje eu vou explicar para vocês quais são os motivos pelos quais isso pode acontecer. E é claro, dar umas dicas aí para você destravar um pouco dessa fluência. Uma das principais razões para poder você entender inglês e não conseguir falar com fluência é a diferença entre a compreensão passiva e ativa. O que é isso? Quando você entende, você está usando a compreensão passiva. Ou seja, você consegue absorver informações, identificar palavras e até mesmo o contexto. Mas falar requer aí habilidades ativas. Ou seja, formular frases, estruturar pensamentos e ter coragem para errar. E aí é onde muita gente trava. Trava mesmo. Eu mesmo passo por isso até hoje. Então, como eu acabei de falar, outro fator é o medo de errar. Esse medo muitas vezes pode ser até paralisante, especialmente quando você mora em um país onde o inglês é falado o tempo todo. E é até engraçado porque muitas vezes a gente pensa que todas as pessoas ali ao nosso redor estão prestando muita atenção ali nas coisas que a gente está errando, quando na verdade ninguém tá nem aí, e muito menos te julgando. Então esse bloqueio mental, ele impede que você pratique, e o que afeta diretamente aí no desenvolvimento dessa fluência. Mesmo morando fora, é super comum você cair naquela armadilha de não praticar e não praticar o suficiente. Às vezes você tá num ambiente onde você pode falar bastante português porque tem muitos colegas de trabalho brasileiros, ou até mesmo evita de falar inglês porque você não quer se envolver ali numa situação desconfortável. Mas gente, a fluência só vem com a prática. A dica aqui é: se jogue, fala. Quanto mais você se expuser a situações reais, mais natural será o seu processo de falar. Tem outra coisa que pesa bastante, é a pressão de ter que falar como um nativo. Mas calma, você não precisa fazer isso com uma fluência perfeita não. Muitos imigrantes acabam se cobrando demais. Por exemplo, achando que tem que ter o sotaque perfeito, ou até mesmo aquela pressão de falar sem nenhum erro. Sendo que os fake nativos erram mais do que a gente. Afinal, eles já nasceram falando inglês, então eles estão ali, ó, nem aí pra falar certo ou errado. Então por que ele vai se importar de você cometer um pouquinho de erro? Na verdade, eles acham incrível o fato da gente se esforçar ao tanto de saber outra língua e viver o que eles vivem normalmente, né, como nativos. Então pra gente realmente é um desafio assim gigantesco, né, porque a gente tem que fazer tudo que a gente fazia lá, só que em outro idioma. Então um ponto que eu acho bastante interessante de pensar também é saber como que eu tava alguns meses atrás ou alguns anos atrás, como que era essa minha comunicação e como que eu tô hoje morando nesse país. Você vai perceber assim uma evolução gigante, então não se sinta ali frustrado ou que você não tá aprendendo. Realmente a gente aprende aos pouquinhos. Esse aprendizado, ele realmente é gradativo, você tem que ter bastante paciência. Então, como eu falei, até eles cometem erros, e isso é bastante normal. Então, assim, o foco tem que ser o quê? A comunicação e não a perfeição. Então, uma das maneiras mais eficazes ali de melhorar o seu inglês é realmente você se expor a esse idioma de várias maneiras. Uma delas, falando com os nativos, como a gente acabou de mencionar, assistir filmes, séries sem legenda, tem que começar a cortar essas legendas de séries, e também ouvir podcast ali no seu trânsito, né, indo para o trabalho, né, se você vai de bike como eu, isso aí ajuda bastante, porque você vai treinar o seu ouvido. Então são várias maneiras eficazes de você treinar o ouvido e também realmente aprender até novas expressões. Então assim, fluência ela vem com o tempo, né, o processo deve ser contínuo, não pode parar, tem que estudar um pouquinho todos os dias, até mesmo quando você já, não precisa estudar tanto, eu já consigo me comunicar bastante para trabalhar, mas continua nesse processo de estudo também, mesmo quando você já se sentir confortável aí na sua empresa, por exemplo, ou na sua escola, porque cada pequena prática ela vai contar. E qual que é a dica principal para você destravar essa fluência? Pratique sem medo. Coloque-se em situações que você realmente vai precisar falar inglês, mesmo que você sinta vergonha, não tá nem aí, fala, meu irmão, fala de qualquer jeito. Aos poucos você vai perceber que você não vai se preocupar muito com colocação gramatical, com a pronúncia correta da palavra, e ali durante aquela conversação, você mesmo vai se autocorrigindo, isso é muito bacana. E aí você vai percebendo que as palavras vão saindo com mais naturalidade. E o que antes era um obstáculo gigante vai parecer cada vez mais natural. Então, ó, não existe fórmula mágica, realmente essa exposição ao idioma é que vai te ajudar mesmo. E lógico, muita dedicação. Principalmente se você estiver no Brasil ainda se preparando para vir para cá, porque você tem mais tempo de quem já chegou, né? Porque quem chegou ainda tá correndo atrás. E você já passou por essa situação? O que você tem feito para melhorar a sua fluência? Me conta aqui
aqui nos comentários. Caso você ainda esteja aí nessa luta, nessa correria e tá ainda decidindo se você realmente vai vir pra Irlanda ou se você quer ir para outro país que fala inglês, eu vou te contar mais uma coisa interessante. Nesse vídeo eu conto aqui, depois de uma experiência de quase 3 anos de Irlanda, quais são os pontos positivos e os pontos negativos que me fazem ainda permanecer nesse país. E eu acho que isso vai te ajudar muito aí na sua pesquisa. Não se esquece de se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda. A gente se vê no próximo vídeo.